Oi pessoal, eu vou contar aqui uma história de uma pessoa daqui do canal. É uma história incrível para a gente analisar juntos da perspectiva do Grabovoi, que é o que dos ensinamentos do Grabovoi, que é o que eu mais amo fazer. É pegar uma história normal nossa do dia a dia e colocar a luz através dos ensinamentos do Grabovoi. É fantástico. Então vamos lá. A menina, ela era jovenzinha e conheceu um menino e eles começaram a namorar. 2 anos eles namoraram em casa, até que um dia ele falou para ela: olha, a minha namorada tá grávida, eu vou casar com ela. Hã? Ela podia pensar, mas eu não tô grávida. Não, não é você que é a namorada, né? Não era a menina, era outra e ela estava grávida e ele ia casar com ela. Olha, já de início, como começa essa história. Então ele casou com ela, mas eles se encontraram um dia, essa mulher do namorado e a menina. E essa mulher do namorado falou coisas horríveis para ela, que o amor deles tinha aumentado por causa dela, que essas coisas lindas que as pessoas falam umas para as outras. Colocou a menina lá embaixo, o santo, que eu chamo de sereio, porque esse é um sereiozinho, né? Canta, as pessoas, seduz e leva para um desconforto absurdo, para não falar para a morte. E então o tempo passou, esse casal, eles tiveram 3 filhos e eles têm a prática de swing, troca de casais. E essa mulher hoje está doente, acabada, arrasada. Eu acho que ela tem um câncer, não sei, não sei qual é a doença direito. E ele tem uma amante. De uma dessas trocas de casais, ele tem uma amante. Essa mulher, ela não dirige porque ela queria que ele dirigisse para ela, assim ela teria ele bem perto dela. E a outra menina, que é a que segue o canal, ela tem alguns problemas, assim, ela tem uma vida muito farta, mas ao mesmo tempo não tem. Ela tem e não tem. Ela tem uma casa que ela quer vender, mas ela não vende. Ela tem um carro, mas ela não pagou 1 ou 2 prestações, então o carro foi apreendido, ela não tem o carro. Ela tem, mas não tem. E a questão é essa. O início de tudo foi isso. Como é que eu faço para... O que está acontecendo comigo, né? O que aconteceu com o meu carro? O que o meu carro quer me ensinar? E junto com essa história do carro, ela contou essas outras histórias. Então eu fui pilotar, analisar. E no começo eu achava a mulher uma vítima. Coitadinha, ficou doente e teve esse desencanto com o marido e tal. Com o passar das pilotagens e do entendimento, eu comecei a ver, então a gente vai ver, os fatos são os mesmos, o entendimento e é que muda, a luz é que muda, o foco que muda. Então eu comecei a pensar, o homem, ele está feliz, ele está tranquilo, é a vida que ele quer. Não vamos julgar, ele está bem. A pessoa aqui do canal tem alguns elementos a serem resolvidos. E a outra está doente. Então, quando a gente vai pensando com mais profundidade, esse dia, também com a pessoa ajudando, né, e falando dos sentimentos dela, ela falou, provavelmente foi esse dia que a gente se encontrou. Ah, tem um detalhe, hoje eles são amigos, todos eles são amigos.
Ela procurou por ele é advogado e ele cuida de muitas causas dela. Eles são todos amigos. Mas o dia que a mulher falou poucas e boas para ela, mesmo ela não sabendo que existia uma namorada, mesmo ela não sabendo que ela não era namorada, né, que existia outra, e ele escolhendo a outra, ela deve ter guardado isso para ela como uma responsabilidade por ela. Olha como a gente muda, olha como a gente sai do nosso foco e vai para outras questões. Então ela se responsabilizou de alguma forma por aquilo. E sempre teve uma, não claramente, uma culpa em relação a essa situação. Então, ela dá um jeito de boicotar a abundância dela, porque ela não é merecedora daquilo. Ela não se sente merecedora de nada, porque ela não foi merecedora do namorado traidor. É muito bonito, porque se a gente for pensar com calma e voltar, por isso que tem que ter uma mudança de foco, uma mudança de um movimento no pensamento e no entendimento. Se a gente for pensar, ela foi uma vítima, ela não foi causadora de nada. Então ela tem culpa de quê? Nesse caso, como todos os outros, a gente precisa muito se perdoar, aceitar o que aconteceu, por mais difícil que seja, aceitar é o primeiro passo, e perdoar. Perdoar a falta de entendimento, perdoar que a vida traz essas confusões para a vida da gente, esses caprichos de entendimentos. A vida não é tão pão, pão, queijo, queijo, né? E aí se perdoar e tirar o foco dessa mulher. A mulher, no caso, ela se faz de vítima, mas ela é super autoritária. Ela entregou a vida dela. Eu duvido que ela transou com esses outros casais por alegria. Se fosse tudo bem, mas não é, duvido, porque senão ela não estaria doente. Ela transou para ter o outro, o marido dela, na mão, para ele ter que ficar com ela. Então, o valor dela não era o amor, não era a liberdade, mas sim ele ter que honrar com combinados assim de escravidão até, porque ele tinha que ficar com ela porque ele é marido dela, namorado dela, não sei o quê. E na verdade ele honra tudo. Ele honrou tudo, ele casou com ela, ele cuidou dos filhos, ele é casado com ela, só que ele tem uma outra lógica de vida. E nessa outra lógica de vida, ela não é sozinha, ela não está na vida dele só e só para ele. E então ela também tinha que mudar o foco, o entendimento. O que é uma vida boa para mim, o que é amor para mim. E romper com essa questão do domínio. É muito complexo, muito bonito, precisa de muito perdão, mas nesse caso aqui, porque como ela está doente, eu gostaria de entender, imagina, a pessoa, eu acho que é mais difícil para ela lidar com todos esses conceitos do que com a doença. A doença, ela deve pensar, sou azarada, aconteceu na minha vida, eu tenho que aceitar. Mas ela aceitar que ela escolheu mal, que ela foi dominada pela raiva, pela mágoa, pela insegurança, estava grávida e de repente tem uma outra na história, e que ela tem que rever tudo isso, haja perdão, tem que ter muito perdão. Mas o nosso foco aqui é a pessoa, a menina que foi traída e que não consegue se sentir merecedora da abundância universal. Então ela tem que ver essa história com todas essas nuances, se perdoar, perdoar todo mundo e aceitar que ela pode sim ter uma vida linda, maravilhosa, farta, porque mesmo que ela tivesse errado, mesmo que fosse ela a responsável por tudo, ainda assim ela teria chance de se perdoar e seguir adiante. Perdão é mudar de direção.
perdão é a gente sair do que está segurando a gente na dor, no sofrimento e seguir na luz. Por isso Grabovoi fala, esses acontecimentos não me pertencem. Eu posso falar, né? Esses acontecimentos não me pertencem mais. Eu sigo o meu caminho na luz do Criador. Eu sigo o meu caminho na minha luz. Então ela sai do foco da negatividade da mulher, do medo da mulher, da raiva dela, porque ela está se vendo por essa perspectiva. Ela sai desse foco e volta para a luz que pertence a ela. Ou seja, para a vida farta, tranquila. E isso tudo se harmoniza, tudo harmoniza, porque ela desmonta essa mentira. Eu te vejo na eternidade e jogo pétalas de rosa sobre você. Um abraço.